Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje vamos dar continuidade ao tópico 4, operações com monômios. Na última aula, nós trabalhamos com adição e subtração de monômios. Dessa vez, nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão de monômios. Vamos recordar as multiplicações de potências de bases iguais observando dois exemplos. A. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Para resolver qualquer tipo de potências com bases iguais, eu só tenho que conservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou ter 2 como base e somo os expoentes 3 e 2. Isso vai ser igual a 2, 3 mais 2, 5. Se eu quiser resolver essa potência, é só fazer 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes o 2, 32. B. A vezes A ao quadrado vezes A elevado a 4. Tenho todas as bases iguais, então eu já sei que a minha base vai ser o A. Nesse A não tem nada elevado. Se eu não tenho nada aqui em cima, eu sempre terei o número 1. Se é multiplicação, somo todos os meus expoentes. Então, eu vou ter 1 mais 2 mais 3. Copio a minha base novamente, que é o A, e somo 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Nesse caso, não é um número, então eu paro de fazer o cálculo aqui. Resultado final, A elevado a 6. Agora, com base nesses exemplos, observe o cálculo dos produtos a seguir. A, 3A elevado ao quadrado, vezes 5AB. Nesse caso, nós aplicamos a propriedade comutativa e associativa da multiplicação. O que é isso? Eu tenho números e tenho letras que estão sendo multiplicadas. Então, eu faço a separação aqui. Faço 3 vezes o 5 vezes A ao quadrado vezes AB. O que eu tenho que lembrar sempre é que entre essas letras e esses números, se eu não tenho nenhum sinal entre eles, é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação aqui também. Então, é a mesma coisa de eu estar fazendo A ao quadrado vezes A vezes o B. Resolvendo isso, eu tenho 3 vezes o 5, 15. Nesse caso, eu tenho a letra A ao quadrado vezes a letra A e vezes a letra B. Eu só posso multiplicar potências de bases iguais e nunca multiplicar potências de bases diferentes. O que acontece aqui? Se eu não tenho nada elevado nesse A, ele está elevado a 1. A mesma coisa acontece com o B, que está elevado a 1. Toda vez que o número não tem nenhuma letra elevado, é como se ele estivesse elevado sempre a 1. Eu tenho alguma outra letra B para estar multiplicando aqui? Não tenho, então eu vou deixar ele de lado e vou colocar só no resultado final. Então, eu vou ficar com A elevado a 2 mais o 1, lembrando que esse A está elevado a 1, vezes o B. Resolvo aqui em cima. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Isso aqui vai ser igual a 15, A elevado ao cubo, B. Resultado final, 15A ao cubo, B. B. Mais 4xy ao quadrado vezes menos 9a ao cubo x ao quadrado y. Uso o mesmo exemplo que eu utilizei aqui em cima. Separo as letras, mais 4 vezes menos 9. Vezes, agora coloco as letras para serem multiplicadas também. Então, eu tenho pertencente ao 4, xy ao quadrado, pertencente ao menos 9, a ao cubo, x ao quadrado, y. Faço a multiplicação. 4 vezes o 9, 36. Positivo com negativo, negativo. Vamos observar. Eu tenho uma letra A apenas aqui nessa parte do menos 9. Se eu não tenho a letra A também aqui no 4, eu já coloco ela no meu resultado final, A ao cubo. Agora, eu tenho x aqui no mais 4 e x aqui no menos 9. Se eu não tenho nada elevado a esse x, eu tenho o 1. A mesma coisa acontece com esse y, que não tem nada elevado. Então, eu tenho 1. Faço aqui agora, ó, x elevado a 1 mais o 2 desse x. Eu vou ficar com x elevado a 1 mais 2. E o y aqui é elevado a 2
e somo com o 1 que está elevado aqui. Eu vou ficar então com menos 36a ao cubo, x ao cubo, y ao cubo. Resultado final, menos 36a ao cubo, x ao cubo, y ao cubo. Então, o produto de dois monômios é obtido da seguinte forma. Primeiro, multiplicam-se os coeficientes, ou seja, os números. Em seguida, multiplicam-se as partes literais, ou seja, as letras, como foi feito nos exemplos anteriores. Veja outros exemplos. A, 5a ao quadrado b vezes menos 3a. Então, eu tenho 5 vezes menos 3 vezes a ao quadrado b vezes o a. 5 vezes o 3, 15. Positivo com negativo, negativo. Eu tenho a ao quadrado e eu tenho esse a que está elevado a 1. Então, eu vou ficar com a elevado ao 2 mais 1 vezes o b. Menos 15, soma aqui em cima. 2 mais 1, 3. Então, vai ficar a ao cubo vezes o b. Resultado final, menos 15a ao cubo b. B, menos 4xy ao quadrado vezes menos 0,2yz. Separo meus coeficientes. Menos 4 vezes menos 0,2. E agora, minha parte literal. Xy ao quadrado vezes yz. 4 vezes 0,2 é igual a 0,8. Negativo com negativo, positivo. Esse x, ele não tem mais nenhum outro x aqui, copio ele. O y, ele tem mais um y aqui, que está elevado a 1. Então, eu vou ter y elevado a 2 mais 1. E o z também não tem em nenhum outro lugar. Copio o z aqui. Resolvendo agora, 0,8x y, 2 mais 1, 3. E coloco z. Resultado final, 0,8xy ao cubo z. Vamos recordar as divisões de potências de bases iguais, observando estes dois exemplos. A, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado ao quadrado. Conservo a minha base, 2. Se na multiplicação eu tenho que somar os meus expoentes, quando eu tenho bases iguais, na divisão eu tenho que fazer a operação inversa. Nesse caso, eu vou subtrair os meus expoentes. Então, eu conservo a minha base e faço 7 menos o 2. Meu resultado final é 2 elevado, 7 menos 2, 5. Se eu cair numa potência onde eu tenho número, resolvo ela. 2 elevado a 5, eu vou ter 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, que é igual, como a gente já fez anteriormente, a 32. B. A elevado a 4 dividido por A elevado, se eu não tenho nada, é 1. Mesma situação, conservo a base, que aqui nesse caso é o A, e subtraio os meus expoentes. Então, eu vou ter 4 menos 1. 4 menos 1 é igual a 3. Como eu tenho letra, não tenho número para estar resolvendo a minha potência, meu resultado final é A ao cubo. Agora, com base nesses exemplos, observe o cálculo dos quocientes a seguir, considerando um monômio divisor diferente de zero. A mais 12a elevado a 4, b elevado ao cubo, dividido por menos 2ab ao quadrado. Separo meus coeficientes, no caso, 12 dividido por menos 2, e do lado de fora, minha parte literal, a elevado a 4, b elevado ao cubo, ab ao quadrado. 12 dividido por 2, 6. Positivo com negativo, negativo. Mesma situação. Esse A, ele está elevado a 1. Então, A elevado a 4 menos 1, B elevado a 3 menos o 2. Menos 6, A, 4 menos 1, 3. B, 3 menos 2 é 1. O 1 não precisa aparecer, deixa do jeito que está. Então, meu resultado final é menos 6A ao cubo B. B, menos 3xy elevado a 4, dividido por mais 3xy. Separo meus coeficientes, menos 3, dividido por mais 3, vezes a minha parte literal. Xy elevado a 4, dividido por xy. Lembrando que, quando eu não tenho nada elevado à minha base, o meu expoente vai ser 1. 3 dividido por 3, 1. Negativo com positivo, negativo. Eu tenho x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Logo, vai ficar x elevado a 1 menos 1. E o y, ele está elevado a 4 aqui, e ele vai tirar o 1 do outro y.
menos 1, x. 1 menos 1, 0. Y, 4 menos 1, 3. Agora eu preciso resumir tudo que dá para ser resumido. Então vamos lá, eu tenho menos 1. Esse x elevado a 0, eu caio naquela regra, onde todo número ou letra elevado a 0 é igual a 1. Então eu posso falar que x elevado a 0 é igual a 1 vezes y elevado ao cubo. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1y ao cubo. Como eu tenho apenas o número 1 aqui, ele não precisa aparecer na frente de nenhuma letra. Então, eu só conservo o meu sinal, que é negativo, e coloco a minha letra. Então, resultado final, menos y ao cubo. Então, assim como vimos com a multiplicação, eu tenho que o quociente, ou seja, a divisão, de dois monômios é obtido da seguinte forma. Primeiro, dividem-se os coeficientes, ou seja, divido os números. Em seguida, dividem-se as partes literais, ou seja, as letras. Veja outros exemplos. A, menos 2/3 de x à quarta y ao cubo, dividido por 4/5 de xy ao quadrado. Então, separando meus coeficientes, eu tenho menos 2/3 dividido por 4/5 vezes x à quarta y ao cubo, dividido xy ao quadrado. Para resolver essa divisão com frações, eu vou fazer um rascunho aqui do lado. Então, eu tenho menos 2/3 dividido por 4/5. Para resolver isso, eu vou montar da seguinte forma. Eu sempre digo aqui que toda fração é uma divisão. Quando eu faço uma divisão de frações, eu também vou montar ela em formato de fração. Então, eu tenho menos 2/3 sobre 4/5. Para resolver essa divisão, eu multiplico os que estão do lado de fora pelos que estão do lado de dentro. Eu tenho uma fração que é negativa que está dividindo por uma fração que é positiva. De cara eu já sei que o meu resultado ele vai ser negativo. Então agora eu faço essa parte. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 4, 12. Então lembrem-se, os números que estão multiplicando que estão do lado de fora, ele vem em cima. Os números que estão multiplicando do lado de dentro, ele vem embaixo. Posso simplificar essa fração por 2. Então, eu vou ter 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Então, menos 2/3 dividido por 4/5 é igual a menos 5/6. Eu tenho x e y nos dois monômios. Então, vou conservar esse x e vou subtrair os expoentes. Nesse caso, eu tenho 4 no primeiro x e nesse outro eu tenho 1. Então, vai ficar x elevado a 4 menos 1. O y, 3 menos o 2. Então, eu tenho menos 5/6 x, 4 menos 1, 3. Y, 3 menos 2 é o 1. Esse 1, ele não precisa aparecer. Posso tirar ele. Resultado final, menos 5/6 x ao cubo y. B, menos 2a à quarta x dividido por menos 5a. Separo meus coeficientes, menos 2 dividido por menos 5 vezes a minha parte literal, a elevado a 4x dividido por a. Resolvendo aqui, ó, menos 2 dividido por menos 5. Negativo com negativo, eu sei que o resultado ele vai ser positivo. Venho aqui no canto e faço o rascunho da divisão. 2 dividido por 5, 0, aumenta um 0 aqui. Quantas vezes o 5 vai caber dentro do 20? Nesse caso, 4. 4 vezes o 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, 2 dividido por 5, ele é igual a 0,4. Agora, resolvo a minha parte literal. Eu tenho a aqui e a aqui do outro lado. Então, a elevado a 4 menos, se eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho o número 1. E x, como eu não tenho outra letra x, mantenho isso. Então, eu vou ter 0,4 a 4 menos 1, 3. E o x, mantenho ele aqui. Resultado final, 0,4 a ao cubo x. Feito todas as explicações e os exemplos, vamos aos exercícios propostos. Vocês irão fazer os exercícios 33, 34, 35, 36, 37 e, por último, mas não menos importante, o exercício 38. Tentem resolver esses exercícios. Qualquer dúvida, me procure no privado. Então, até a próxima e tchau!